A estrada de Monte Santo, localizada no interior da Bahia, sempre foi um local de histórias e lendas. O sertão baiano, com seu clima seco e quente, suas vastas extensões de terra rachada e sua vegetação escassa, é um lugar onde a realidade muitas vezes se mistura com o sobrenatural. A estrada que corta Monte Santo, uma pequena cidade do sertão, é uma dessas passagens onde um mistério parece nunca se dissipar. Este trecho de estrada é conhecido por todos da região, mas ao longo dos anos, ganhou uma fama sombria que assusta até os mais corajosos. Muitos que ousaram viajar por ela em horários avançados da noite, relatam terem experimentado fenômenos inexplicáveis. Falar da estrada de Monte Santo é para muitos reviver uma experiência assustadora que nunca será esquecida. Um dos relatos mais famosos sobre essa estrada vem de um homem chamado Antônio, que, muitos anos atrás, era um dos poucos motoristas que se atrevia a fazer o trajeto entre Monte Santo e as cidades vizinhas à noite. Antônio era um homem simples, trabalhador e conhecedor do sertão. Mas, mesmo para ele, o que aconteceu em uma dessas viagens seria algo que ele jamais conseguiria explicar. Certa noite, quando o sol já se havia posto e o sertão mergulhava na escuridão, Antônio pegou seu caminhão para mais uma viagem até uma cidade próxima. O céu estava limpo, mas a noite parecia ainda mais silenciosa e pesada do que o habitual. A estrada de Monte Santo, apesar de ser bem conhecida, é mal iluminada e naquelas horas fica praticamente deserta. Quando Antônio começou a percorrer a estrada, algo estranho começou a acontecer. Logo no início do trajeto, ele percebeu que os sons do sertão estavam diferentes. O vento não fazia o barulho usual ao passar pelas árvores secas, e até os animais que costumam fazer barulho durante a noite pareciam estar em completo silêncio. Antônio olhou em volta, mas nada parecia fora do lugar. O caminhão, por sua vez, seguia normalmente, apenas iluminado pelos faróis, cortando a escuridão. Porém, à medida que ele avançava, algo começou a perturbá-lo. À distância, ele viu uma figura estranha caminhando pela estrada. A princípio, Antônio pensou que fosse algum caminhante, talvez um morador da região, perdido na noite. Mas, conforme ele se aproximava, notou que a figura estava completamente encoberta por um manto escuro, e sua postura era estranha, quase como se flutuasse sobre o chão. O coração de Antônio começou a acelerar, mas, como todo homem do sertão, ele não gostava de demonstrar medo. Tentou seguir viagem sem se preocupar com a figura, mas algo o fez diminuir a velocidade do caminhão. Quando passou ao lado da figura, ele sentiu um arrepio profundo. Não conseguia ver o rosto, apenas a silhueta. O silêncio era absoluto. Não havia nenhum som, além do barulho do motor. Ele tentou olhar pelo retrovisor para ver se conseguia identificar mais alguma coisa, mas a figura desapareceu de repente. Antônio acelerou o caminhão e seguiu em frente, tentando convencer a si mesmo de que aquilo não passava de uma ilusão causada pela escuridão da noite. Mas à medida que o caminhão avançava, a sensação de desconforto se intensificava. O cheiro peculiar do sertão, que normalmente invadia o ar quente, agora parecia diferente. Era como se algo estivesse fora de lugar. Antônio passou por algumas curvas e subiu um morro, mas a sensação de que algo o estava seguindo o incomodava profundamente. Olhou para os espelhos do caminhão e mais uma vez viu uma sombra, dessa vez um pouco mais clara, no horizonte. Mas quando olhou para frente, a estrada estava vazia. Ele tentou aumentar a velocidade, mas o caminhão parecia andar mais devagar, como se a estrada tivesse se estendido infinitamente. Foi então que o rádio, que estava desligado, começou a transmitir um chiado estranho. Antônio tentou girar a chave para desligá-lo, mas o som persistia, mais alto, como se alguém estivesse falando do outro lado. Ele apertou o botão do rádio várias vezes, mas ao invés de cessar, o chiado aumentava. Foi quando ele ouviu algo nítido, uma voz baixa e arrastada, como se vinda de um lugar distante dizendo: "Você está perdido. Está perdido." Assustado, Antônio não sabia o que fazer. O rádio foi ficando cada vez mais estranho, as palavras da voz se misturando com o som do chiado. Ele começou a ter dificuldades em manter o controle do caminhão. O volante parecia mais pesado, e a estrada, embora retinha, estava cada vez mais turva, como se um nevoeiro invisível tomasse conta do ambiente. A voz continuava a ecoar: "Você não deveria estar aqui. Não deveria." Antônio, tomado pelo medo, acelerou com tudo. Mas de repente, uma luz intensa surgiu à sua frente. Ele pensou que poderia ser outro veículo, mas não havia som algum. O farol do caminhão iluminava o caminho, mas aquela luz parecia estar diante dele, sem origem visível. Ele freou bruscamente, mas não havia nada ali. A estrada continuava deserta. Nesse momento, a luz desapareceu, e, quando Antônio olhou para os lados,
viu algo que jamais esqueceu. O que antes parecia uma estrada comum, agora se transformava em um caminho sem fim. As árvores, os arbustos e até as pedras pareciam desaparecer à medida que o caminhão avançava. O céu havia ficado negro, e não havia estrelas. Ele olhou para trás, e a estrada que ele havia percorrido já não estava mais lá. A sensação de estar perdido foi imediata e avassaladora. Antônio passou horas tentando entender o que estava acontecendo. O rádio continuava com o chiado, e a estrada parecia esticar-se infinitamente, sem uma saída visível. A sensação de claustrofobia era sufocante, e o medo tomou conta dele completamente. No entanto, ao olhar pela janela, ele viu uma figura se aproximando novamente. Não era mais uma pessoa, mas algo muito mais sombrio. Um vulto negro, alto e curvado, que parecia flutuar com os olhos brilhando como duas chamas no escuro. Ele olhou para o painel do caminhão, que estava apagado, e logo percebeu que o motor do veículo estava desligado. Ele tentou ligar o caminhão, mas nada aconteceu. A figura, com os olhos brilhantes, começou a andar na direção do veículo. A cada passo, o coração de Antônio batia mais rápido, e sua garganta parecia seca. Ele sabia que algo muito errado estava acontecendo. Sentia a presença de algo maligno, algo que ele não podia compreender. O vulto parou na frente do caminhão, e, quando Antônio tentou olhar diretamente para ele, seus olhos foram ofuscados por uma luz intensa. Ele fechou os olhos e, quando os abriu novamente, tudo estava normal. O caminhão estava funcionando, e a estrada parecia ter retornado ao seu estado habitual. A sensação de medo começou a diminuir, mas a lembrança daquela noite ficou para sempre marcada em sua memória. Antônio conseguiu chegar à cidade de destino, mas a experiência o transformou para sempre. Ele nunca mais teve coragem de percorrer aquela estrada à noite. Relatou sua experiência a muitos, mas ninguém conseguiu explicar o que ele havia vivido. Para os moradores locais, a história de Antônio se tornou mais uma das tantas lendas envolvendo a estrada de Monte Santo. Para ele, foi o início de uma nova visão sobre a vida. Um lembrete de que há coisas no mundo que não podem ser explicadas, mas que de alguma forma continuam a assombrar os corações daqueles que se atrevem a buscar respostas. A estrada de Monte Santo continua a ser um local onde o mistério nunca se desvanece. A história de Antônio é apenas uma das muitas que circulam pela região, deixando uma marca no imaginário coletivo do sertão baiano. E assim, a lenda da estrada de Monte Santo persiste, assombrando aqueles que têm a coragem de atravessá-la à noite, em busca do que talvez nunca se possa entender. Se inscreva-se no Mistérios do Sertão 54, curta, comente e compartilhe.